Shalom a todos. Hoje vamos tratar de um assunto, um tema muito importante, um tema que existem também diversas interpretações relacionadas a esse texto, com algumas aplicações que muitos colocam, nessa leitura. Mas hoje vamos ver realmente para que possamos entender o que a Escritura realmente quer dizer, o que Yeshua realmente estava se referindo quando ele disse essa palavra a qual vamos estudar sobre ela, porque vivemos um tempo onde no meio cristão muitas palavras de efeito, muitas palavras que trazem movimentos, esses movimentos até tidos como movimentos pentecostais, que são declaradas nos cultos, nos eventos religiosos. Mas, à luz das Escrituras, nós precisamos ter base bíblica e responsabilidade com aquilo que estamos falando. Amém? Porque sabemos que a palavra não é do homem, a palavra é do Eterno. Ela sendo usada da maneira correta, com certeza, ela vai ter ações de elevação espiritual muito forte. Porém, ela também sendo usada de uma maneira errada, vai surtir em nossa vida também uma elevação contrária no mundo espiritual. E esse assunto, a qual iremos abordar, ele arremete muito a como posso dizer, a uma afirmação que por muitas vezes ela está sendo direcionada para um alvo errado. E quando analisarmos à luz da palavra realmente o que Yeshua quis dizer, vamos compreender porque muitas das vezes as pessoas ficam acometidas continuamente no mesmo processo, muitos até declarando que estão vivendo uma batalha espiritual que não cessa. E nessa visão que vamos ter a partir desse momento daquilo que está escrito e não daquilo que o homem acha e não daquilo que o homem pensa ou faz alguma assimilação, mas relacionada ao que o texto quer dizer. E eu creio que a partir desse momento em que o nosso entendimento será renovado e a nossa ótica relacionada a muitas práticas que temos exercido, ela venha a ser mudada. E havendo essa mudança, eu creio que tende realmente também a nossa vida ser diferente. Amém?
O texto ao qual vamos estar meditando encontra-se no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1 e, após a leitura, vamos estar fazendo as análises referentes à leitura. Amém? Então, no Evangelho, segundo escreveu João, seu capítulo 10, que vai nos dizer assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas, e a leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que, quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aqui. É comum, né? É comum, como eu citei no início, relacionado a palavras que hoje tem muita evidência no meio cristão, que são palavras que elas são ditas para produzir ações, reações, efeitos, movimentos. Porém, eu quero frisar, quero assim destacar algo que é importante entendermos, principalmente quando vamos tratar realmente de um tema específico, de um algo que está contido nas Escrituras. E temos que ter cuidado quando pegamos um texto específico de uma forma isolada. Quando pegamos um texto, que aquele texto
a gente entende que ela vai trazer uma ação diferente no meio dos ouvintes, e através desse texto a gente começar a aplicar ensinos, mas não abordar todo o conteúdo do texto. Isso também vemos que é comum acontecer. Às vezes muitos até não pegam nenhum texto, mas apenas um versículo, e por intermédio desse versículo a gente cria ensinamentos, doutrinas, né, baseado apenas naquele versículo, que por muitas vezes só lendo aquele versículo, ele sozinho, isolado, de certo momento vai apresentar uma visão não completa do que realmente aquele versículo quer dizer. Ou seja, o texto que eu quero assim destacar, mas por isso que eu falei que vamos fazer uma leitura ampla, não apenas abordando só o versículo, mas fazendo a leitura ampla, para que venhamos entender o sentido do versículo, ao qual agora vamos meditar nele, vamos assim analisar. Amém? E eu quero destacar justamente, não só esses, mas outros posteriores, mas o principal vai se dar no versículo 10, que vai dizer assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É um versículo conhecido, né? Um versículo conhecido, e que, de certo, muitos falam, né? Declaram esse versículo como assim uma afirmação única, exclusiva, que vai tratar justamente de um ser, né? A gente acaba atribuindo esse versículo, como eu falei, nessa visão nessa visão da leitura, ela sendo apenas separada de todo o contexto. Nós vamos aplicar esse versículo como que Yeshua estivesse falando do ser espiritual que temos como, não só temos como realmente ele se faz, ele é o inimigo das nossas almas, Satanás. Então, a nossa leitura isolada desse versículo, muitos apregoam justamente que está se tratando de Satanás, correto? Eu creio que automaticamente, quando se faz essa leitura, a nossa mente ela já direciona para Satanás. Mas, meus irmãos, por isso que é importante uma leitura completa de todo o texto, de tudo aquilo que a gente estivermos lendo, e de repente, quando se destaca um versículo, a gente não pegar ele isolado, mas para que ele venha fazer sentido, ele tem que estar em harmonia com o restante do texto. E com isso já vamos entender, pela leitura a qual fizemos aqui, ao que Yeshua estava falando, ao que Yeshua estava abordando. Em nenhum momento existe alguma referência ou alguma insinuação ou algum apontamento a se tratar de algo espiritual. Amém? Ou seja,
já fazendo a leitura inicial, nós vemos que quando ele declara algumas coisas peculiar dele, está se trazendo algo assim, de certa forma, literal e não espiritual. Sabemos que parábolas, elas são uma forma de Yeshua trazer o ensino, né? De certa forma, com uma abordagem de algo figurativo, né? Mas usando meios naturais, correto? Para que venham ter o entendimento. O que eu quero dizer? Para que assim a nossa mente comece a realmente ser preenchida com o que o texto quer dizer. Porque falar aqui que Yeshua está nesse texto dizendo que o ladrão é o diabo, não está em harmonia com o restante do texto. Amém? Não está de acordo com o texto. Porque se no versículo 1 ele fala: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta num aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Então veja que aqui ele já abordou uma ação de atitude relacionada a uma prática, correto? A uma prática. Então, sabemos que quando ele vai dizer aqui que aquele que não entra pela porta de um aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Isso ele está dizendo o quê? Que para pertencer ao aprisco, só existe uma entrada. Para estar dentro desse aprisco, existe uma porta. Tudo aquilo que, para querer estar dentro desse aprisco, criar outros meios, outras, podemos dizer, outras entradas, e mesmo que conseguindo adentrar, fazendo parte do aprisco, ele está dizendo: é ladrão e assaltante. Podem até estar no meio, mas se o acesso a esse aprisco não teve a sua entrada pela entrada principal, então caracteriza-se assaltante e um ladrão. Sabendo, meus amados irmãos e irmãs, sabendo que quando ele fez essa figuração dessa parábola, bem certo que depois vamos entender quando ele fala realmente quem é essa porta, e nós já sabemos, né? Nós já sabemos que essa porta representa ele, né? E esse aprisco representa justamente o reino do Eterno, a vida junto com aquilo que o Eterno tem. Bem certo que para fazer parte desse aprisco, tem que passar por ele. Não existe como estarmos em harmonia no mesmo aprisco se a nossa entrada não foi por intermédio desta porta, se não passamos por esta porta. Então já vemos que aqui não está falando de seres espirituais. Aqui não está falando de ações demoníacas. Não. Está falando de práticas naturais ao homem. Amém? Está falando de atitudes ligadas ao comportamento humano e não espiritual. Ou seja, que como ele já falou que para entrar, fazer parte do aprisco, para fazer parte do reino que foi estabelecido em sua vida por intermédio da sua vida,
Então está se tratando do quê? Da nossa ação em aceitação ao Evangelho, né? A palavra. Ou seja, no sentido mais popular, a nossa conversão. Amém? O nosso arrependimento. Porém, não existe como termos uma vida plena se os caminhos ao qual passamos não foi por intermédio desta porta, não foi por intermédio dele. E é nesse ponto onde vamos destacar justamente o versículo 10, o ladrão só veio para matar, roubar, para matar e destruir, que não se atribui ao diabo, mas sim às práticas do homem, aleluia, para que nós não venhamos, porque vejamos, o que eu vou informar aqui é importante que vocês entendam. Por isso que às vezes muitos declaram, né, que a sua vida é uma vida de batalhas, tá? É uma batalha que não cessa, é uma batalha espiritual, e sempre que você encontra, a pessoa está falando que está numa batalha espiritual, sempre passando por essa batalha espiritual. Claro que a nossa vida, a nossa caminhada, vamos passar períodos sim, porque a partir do momento que a nossa vida, que nós passamos a viver uma vida com Yeshua, mudamos a nossa conduta, realmente vai existir uma movimentação espiritual, quer seja da parte do eterno, quer seja da parte do inimigo. Isso é natural. E essa batalha, ela continua. Porém, temos que compreender da seguinte forma, que para estar numa batalha, nós temos que entender, saber quem são os nossos adversários, a quem realmente estamos combatendo, para que a nossa luta, nós não sejamos, como se diz, assim, nós estejamos atirando para todo lado, aleatoriamente, naquele ditado que diz, eu vou atirar, peguem quem acertem quem acertar. E na nossa vida espiritual temos que ter bastante cuidado com isso, porque a forma que muitas vezes nós vamos fazer leitura das escrituras, a nossa compreensão que nós vamos ter, muitas vezes, se a nosso entendimento, a nossa interpretação estiver errada, nós podemos estar agindo errado também. Se a nossa leitura, o nosso entendimento, a nossa visão estiver deturpada, nós podemos estar combatendo um inimigo inexistente e deixando aquele que é para ser combatido de pé. Nós estamos por muitas vezes atirando aleatório. Amém? Então, quando muitas vezes a gente relata que esse versículo está se tratando do diabo, vemos que não é do diabo. Esse ladrão que só veio para matar, roubar e destruir, ele tem uma personificação humana. É uma ação de homem. Ainda assim que por detrás dessas ações esteja sendo como é que fala? Influenciada pelo mal, mas o alvo, o agente físico que está ali é o homem, e muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. Às vezes nós vemos o diabo em tantas coisas, às vezes nós atribuímos
algumas coisas que não, isso é do diabo. O diabo tá nisso. O diabo tá naquilo. Isso é do diabo. E aquilo que de repente o diabo está em oculto, mas usando pessoas, às vezes a gente não percebemos. E é isso que Yeshua está dizendo. Porque o ladrão só veio senão para matar, roubar e destruir. Agora vejam quem é esse ladrão e salteador. Que ele fala no versículo 12. O mercenário. O mercenário. A quem não pertence às ovelhas. O mercenário a quem não pertence às ovelhas. Não é o pastor. Amém? Ou seja, vejamos que existem hoje, não só hoje, se Yeshua, nesse momento aqui, há mais de 2000 anos atrás, já estava se referindo, e mais lá na frente ele vai ainda afirmar isso, né? Que existiam e existem até os dias de hoje pessoas, ladrões, salteadores, com vestimentas, aleluia, para enganar, que são homens mercenários, que não estão preocupados realmente com a ovelha, que não estão preocupados realmente com o rebanho, que a sua preocupação é unicamente, exclusivamente no seu sucesso, exclusivamente a sua vida está voltada para ele mesmo. Ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. Esses são os mercenários que fazem aquilo, que fazem, e vejam só, que está no aprisco. Está no aprisco, faz parte, está dentro do aprisco. Tem a aparência de ovelha, mas não são ovelhas. São lobos. São lobos com peles de ovelha. Isso vemos em muitos relatos, Yeshua se referindo a isso. E para isso nós precisamos ter bastante cautela e atenção na leitura que fazemos, na nossa forma de entender o que Yeshua está falando. Infelizmente, hoje nós vivemos um auge, né? O auge do pentecostalismo, né? Que são movimentos pentecostais, que são eventos pentecostais que proclamam, né? Poder, manifestações do poder de Deus, né? Que declaram transformações, que declaram, né, mudanças de vidas. Mas por trás, veja que o intento principal não é esse, mas é arrebanhar para si seguidores. E isso tem que ter bastante cuidado. É claro que não vou generalizar aqui. Não quero ser um dedo acusador, não. Mas precisamos estar alicerçados na palavra, porque o próprio Yeshua, ele declara, né, que as ovelhas que conhecem a voz do seu pastor não vai seguir outros. Mas se eu não conheço realmente, e como eu vou saber se eu conheço ou não? É pela sua palavra. Porque se aquilo que a palavra está dizendo, se aquilo que a palavra está me mostrando, eu não tenho esse entendimento, eu entendo errado, é porque eu não conheço a voz do meu pastor. Aí chega um outro e pega aquele texto e deturpa e traz uma mudança do seu sentido. Para quê? Para arrebatar para si. Isso é o que temos que ter cuidado. Precisamos analisar, pedir ao Eterno
o discernimento, pedir ao Eterno que nos dê entendimento da sua palavra. Só que para que possamos entender, temos que ler, temos que meditar. Se eu não me disponho a ler, se eu não me disponho a meditar na sua palavra, facilmente nós seremos iludidos, enganados. Qualquer voz para nós será a voz do pastor. E hoje é o que temos visto nesse mundo afora. Pessoas de fama, reconhecidas, tendo milhares e milhares de seguidores. Mas quando você vai buscar a base, realmente o alicerce onde estão, está fora. Às vezes nós conhecemos daquilo que a mídia nos mostra, nos entrega. Mas nós não conhecemos verdadeiramente. E por nós não examinarmos as Escrituras, nós poderemos estar sendo enganados. E são esses que a palavra Yeshua declara como mercenários, porque veja o que ele fala no seu versículo 12, né? O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Essa é uma atitude do mercenário. Essa é a atitude do ladrão e salteador que não entrou pela porta, do aprisco. Esse é aquele a quem os nossos olhos têm que identificar como mercenário, como ladrão e salteador, e não o diabo. Sabemos que ele sim é declarado o nosso inimigo. Desse aí não tem nem que se questionar. Porém, existem outros adversários em nosso meio, que muitas vezes a nossa visão, por não entendermos, acaba passando desapercebido. Ou seja, muitas vezes nós vemos, como eu falei anteriormente, existem estudos, existem ensinos que trazem, né, o ocultismo, né, o subliminalismo das coisas que estão em oculta, onde em oculto ali está o inimigo, está o diabo, é a arte do inimigo, que vê o inimigo no símbolo da Coca-Cola, vê o sinal do inimigo numa lata de energético, vê a ação do inimigo num símbolo, numa camisa, vê. Então a nossa percepção para isso é natural. Por quê? Porque a mídia, ela te influencia, ela te mostra, ela faz você acreditar, trazer para você, ou seja, ela educa a sua mente, ela produz o que ela quer na minha e na sua mente, aonde o que deveria produzir, direcionar a nossa mente, ser as Escrituras. E por nós não nos dedicarmos a isso, aquilo que vamos ouvir, se a nossa mente ela não estiver realmente, como se diz lá, com o capacete da salvação para ser blindada desses dados, nós vamos ser alvejados e vamos passar a acreditar nisso também. Hoje você vê as redes sociais, o que é que se mais procuram? São fofocas, são informações de desastres, né? E isso assim impacta o homem, isso gera curiosidade, isso gera dentro do homem uma busca a querer saber mais e mais. Mas quando se trata de ver o inimigo, o diabo, usando através do quê? De uma heresia, de um ensino de heresia dentro da igreja. Mas a minha mente, ela está fechada para isso. Eu não percebo isso e eu estou aceitando como uma verdade. Mas aonde é o mercenário que está ali, matando e roubando a nossa fé, a nossa esperança, e por se não dizer, a nossa salvação. Porque
Muitos acreditam, defendem de uma forma categórica que uma vez salvo, estamos salvos para sempre. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. Nós podemos sim perder a nossa salvação. Nós podemos sim deixarmos de sermos aqueles que um dia conheceu a verdade, mudamos a nossa vida e naquele dia sermos rejeitados. Pode sim. E isso tem que ser entendido. A salvação, ela é o primeiro passo para a vida eterna. Ser salvo não quer dizer que eu já tenho a vida eterna, não. A minha salvação está produzindo em mim, através da minha caminhada, para herdar a vida eterna. Porque enquanto eu não estiver lá, enquanto ainda eu estiver em vida, eu posso perdê-la sim, por um deslize, por um descuido. E esses mercenários hoje, se a gente não tivermos esse entendimento, não tivermos a nossa mente aberta para fugir das heresias, fugir dos falsos ensinos, nós podemos sim ficarmos. E é muito perigoso. Então, em vez de acharmos que tão somente é o diabo nosso adversário, temos que olhar aqueles que estão em nossas voltas, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo apregoado. Porque veja que o mercenário, ele não está preocupado com a salvação, ele não está preocupado com vida eterna, não. Ele está preocupado apenas com aquele seu momento ali, que ele é aplaudido, que ele é reverenciado, que ele sabe, bajulado, que tem seus fãs, seus seguidores. Mas a partir do momento em que ele for confrontado, vejamos se ele não vai mudar suas atitudes, vejamos como serão as suas reações, se ele não está pensando apenas nele mesmo. Por isso temos que ter cuidado. Diz mais: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele pouco se importa. E o se preocupar não é estar ali todo dia. Às vezes muitos acham que não se preocupar é aquele que pega, vai embora e abandonou o ministério e largou o ministério. Pronto, então ele era realmente o falso. Porque ele abandonou, ele largou. Não. Às vezes ele permanece, mas ele não cuida. E qual é o cuidado que o rebanho, qual é o cuidado que as ovelhas precisam? É do alimento saudável. As ovelhas precisam ter alimento saudável. Um pastor que não cuida, que não se preocupa em dar alimento saudável para o seu rebanho, ele é um mercenário também, que ele não está preocupado com o bem-estar dele. Ele apenas está preocupado com a sua posição ministerial, com a sua função pastoral. Então qualquer coisa que vier, tá bom. Ele não seleciona o alimento para dar para as suas ovelhas, não se preocupa. Porque bem certo que sabemos que quando todas as ovelhas estão saudáveis, elas comem de um mesmo alimento, correto? Mas quando no meio existem ovelhas que estão debilitadas, ovelhas que estão precisando de um cuidado especial, o alimento também tem que ser diferenciado. Aleluia! Mas um alimento saudável. E não deixar que eles comam as mesmas coisas. Ou alimento que não venha lhe trazer recuperação. E muitas vezes é o que está acontecendo. Quando olhamos por muitos aí, muitas ovelhas morrendo, doentes, sem vigor, sem lã. Mas o pastor está bem. O pastor está saudável. Mas as suas ovelhas estão padecendo.
Esses são mercenários. Esses são ladrões e salteadores. Não se enganem. Aleluia. Eles não estão preocupados. Eles não têm cuidado com as ovelhas. Eles não estão preocupados se a ovelha saiu, voltou, não. Para ele tanto faz como tanto fez. Outros até dizem, a porta está aberta. Não. Porque sabe, se aquela ovelha sair, ela pode ser tragada pelo lobo. E esse é o cuidado que o pastor tem que ter com as suas ovelhas. Se eu não cuido, eu não sou o pastor. Eu não tenho zelo pelas ovelhas. Esse é o ladrão e o salteador. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Claro, quando ele cita aqui, ele está falando o verdadeiro pastor que é ele. A missão do pastor para a qual ele veio para dar a vida por suas ovelhas. E vejamos que Yeshua, os seus ensinos são ensinos de vida, são ensinos que trazem esperança, salvação. Aleluia. Por isso temos que ter cautela. E para isso é necessário lermos. E para isso é necessário meditarmos, buscarmos. Não podemos ser negligentes com a nossa leitura, com a nossa meditação. Não ficarmos também tão somente ouvindo qualquer tipo de palavras e não as filtrar. Porque muitos declaram, muitos têm até aparência sim, mas negam a verdade. Por isso que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E ela não vai seguir outro que ela não conheça a voz. Mas se existe dúvida no seu coração, quanto a quem ir, quanto a quem ouvir, é porque realmente não conhecemos ainda a voz do pastor. Porque se a ovelha conhece, com certeza ela não vai aceitar alimento de estranhos. Não. Porque aquele alimento pode estar envenenado. Aquele alimento pode ser alimento para a morte. Aceite o alimento apenas do seu pastor. E eu digo do pastor, dos pastores, Yeshua, que é através da sua palavra. Não importa o que achem ou o que pensem. Não podemos ficar passivos quanto a isso. Aceitar qualquer tipo de comida, qualquer tipo de alimento. Porque esses sim, esses que não estão preocupados com a alimentação, esses são os mercenários. Porque no final de tudo, acabando ali aquele momento, eles receberão o que é deles. E não estão preocupados com o depois, com o que vai acontecer. Desses temos que ter cuidado. A mídia hoje, ela influencia muito. As redes sociais hoje nos traz diversidades de informativos, de informações. Mas temos que ter cuidado ao que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão captando. Aleluia. Porque olha o que Yeshua falou. Aleluia. Voltando um pouco aqui no versículo 8, ele diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Veja que antes de Yeshua, então por isso que essa afirmativa desse versículo
que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, atribui-se ao diabo, está errado, porque ele mesmo declara que antes dele, os que vieram, e os que vieram antes eram aqueles que ensinavam contrário às verdades do eterno, que usavam de artifícios, que estavam pensando apenas em si. Então ele fala, aqueles que vieram antes pastoreando, se dizendo pastores, eram os ladrões e os salteadores. Então veja que até antes dele, ele já estava falando, e hoje não é diferente. Então não se trata do diabo em si, mas daqueles que estão diante dos nossos olhos, através dos seus ensinos, através das suas pregações, dos seus estudos teológicos, das suas doutrinas. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Amém? Então, que possamos buscar no eterno. Estudem a palavra do eterno. Não se deixem ser enganados. Infelizmente, o desejo pela leitura hoje tem se esfriado. Hoje queremos mais ouvir o que já está pronto. Não tenho mais a preocupação, o deleite de parar um tempo, ler um capítulo das Escrituras, me aprofundar para entender. Não, eu quero já pronto. Eu já quero algo assim, prontinho, entregue de bandeja. Há muitos que vão usar de artifícios, de engano, vai arrebatar vocês para ele. E fazendo isso, tenha certeza que o final pode ser não tão desejável. Por isso, não se apartem da palavra do eterno. Busquem cada vez mais. Não se deixem envolver por movimentos. Não se deixem envolver porque fulano é de renome. Mas porque na internet ele tem 1 milhão de seguidores, ele bomba na internet. Não, ele sabe, ele se apresentou num congresso. Parem com isso. Parem com isso. Parem com isso. Busquem a palavra. Devemos sim honrar, respeitar aqueles a quem o Eterno tem levantado, sim, com o objetivo de apregoar, trazer a sua palavra de verdade, ensinar, sim, mas examinando, e não só comendo e descendo para o bucho, não. Filtrem, meditem, para ver se verdadeiramente é o que está sendo dito. Então, o que eu quero deixar claro é justamente trazer essa informação precisa, porque não é só esse versículo, mas outros que estão contidos nas Escrituras, que devido ao uso separado do seu contexto bíblico, tem gerado ensinamentos, pensamento, ideias erradas daquilo que as Escrituras não dizem. Mas por eu ter isolado esse versículo, eu acredito que é daquele jeito eu vou criar uma doutrina dessa forma, um ensinamento dessa forma. E muitas vezes nós estamos perdendo a batalha porque estamos enfrentando o inimigo errado. Enquanto estamos atacando o inimigo, pensando que estamos lutando com o inimigo certo, ele está do nosso lado, nos afrontando e nos vencendo. Então não é só o diabo, mas são os seus adeptos que estão em nossa volta. Porque assim foi com Eva lá no início.
Veja como ele persuadiu ela, influenciou. Usou a palavra, influenciando de uma maneira totalmente distorcida do que o Eterno falou. Mas uma coisa eu deixo para vocês, uma meditação e reflexão. Nós podemos ser influenciados sim, mas a escolha de ser submetido ou conduzido a essa influência cabe a mim e a você. É a nossa responsabilidade quanto a isso. Pássaros podem voar sobre a nossa cabeça, mas permitir que eles façam ninho na nossa cabeça é responsabilidade minha e sua. Então, cada ação, cada reação, não podemos tão somente atribuir ou transferir. Temos a nossa responsabilidade quanto a isso. E identificar o mercenário, o ladrão e o salteador, isso compete a cada um de nós. Que ela vai ser nos mostrada, vai ser nos revelada pela palavra do Eterno. Amém? Então, fiquem com essa palavra, meditem, reflitam, busquem mais e mais no Eterno, para que não venhamos ser enganados, que não tenhamos a sua palavra deturpada e assim gerando em nós alimentos estragados, porque a palavra do Eterno, ela é a verdade, ela é pura, e ela sendo usada da maneira correta, como ela é, tenha certeza que haverá manifestações espirituais sim, que irá nos envolver. Mas também, se usarmos ela da maneira errada, haverá manifestações espirituais em nosso meio, contrárias, para nos destruir. Amém? Fiquem com essa palavra. E até o próximo vídeo e Shalom.